E estamos aqui porque estamos num cenário que nos pegou de surpresa e por isso que você está aí, aluno, na sua casa e nós estamos aqui gravando para dar prosseguimento às nossas aulas. Vamos lá? Olá, alunos do curso de Administração e Ciências Contábeis. Sejam bem-vindos à nossa terceira aula de Fundamentos da Administração. Você vai perceber no slide 2 que, continuando com Chiavenato, iremos estudar a introdução à teoria da administração. E qual é o tema? Os primórdios da administração. Mas, professora, qual o nosso objetivo da aula de hoje? É justamente mostrar a preocupação com a administração desde a antiguidade até o século XX. Mostrar também a influência que a Revolução Industrial teve, que nós já discutimos sobre isso em sala de aula, porém hoje a gente vai ver detalhadamente, e como ela preparou o terreno para as primeiras tentativas de se construir uma ciência da administração. E, por fim, mostrar a influência dos pioneiros industriais e os empreendedores, cujos esforços individuais criaram as grandes empresas modernas. Ao longo da história da humanidade, os prenúncios da administração moderna foram aparecendo com a lentidão impressionante. E somente a partir do século XX é que a administração surgiu, com a grande força e inovação. E uma das razões, vocês vão perceber que nos dias atuais, a sociedade típica dos países desenvolvidos, ela é constituída de organizações. No slide 4, você vai ver bem isso. O desenvolvimento do conhecimento sobre a administração foi decorrendo de forma lenta até o século XIX. E no início do século XX, esse corpo de conhecimentos foi aumentando significativamente, fruto da influência de inúmeros autores e organizações. Mas, professora, que organizações são essas que a senhora fala tanto? A gente pode citar vários se vocês quiserem. Por exemplo, as indústrias, a própria universidade que vocês estudam, as escolas, os hospitais, o comércio de forma geral, todo tipo de comunicação, serviços públicos, né? Prefeitura, órgãos públicos de forma geral, todos eles se formam a organização. E ainda no slide 4, você vai perceber que a administração ela teve a influência de vários filósofos, como Sócrates e Aristóteles, assim como os físicos Newton e Descartes. Eles também tiveram grande influência dentro da administração. Antes de tudo isso, a sociedade era muito diferente. As organizações eram bem poucas e de tamanho totalmente limitado. Predominavam pequenas oficinas, armazéns, artesãos. Como vocês vão ver aqui no slide 5, estou trazendo a explosão da Revolução Industrial, tipo um gráficozinho para que vocês possam avaliar bem e estudar melhor. Por exemplo, eu trouxe a substituição do artesão pelo operário especializado. Isso a gente discutiu em sala de aula, que a mão de obra ela foi sendo substituída a partir da especialização das pessoas. Depois, a questão da invenção das fábricas também foi substituindo a mão de obra. Lembra que eu falei que os homens eles eram contratados pelo serviço braçal. E depois das máquinas das indústrias, uma máquina só, ela substituía, fazia um trabalho de 100, 200 homens. E aí começou as máquinas substituindo o homem dentro do processo de fabricação. Também houve o crescimento das cidades, originando novas necessidades de administração pública, por isso os governos, né, prefeituras e tudo mais. Houve também o surgimento dos sindicatos. Houve também o surgimento do marxismo, como vocês estão vendo aí. Mas, professora, o que é o marxismo? Primeiro, esse nome veio de Karl Marx, né, que é o autor do marxismo. Ele é um filósofo social
alemão, que traçou uma linha de 1840 a 1850 e, e ele criou esse sistema ideológico que critica radicalmente o capitalismo e proclama a emancipação da humanidade numa sociedade sem classes e igualitária. Então, esse sistema veio completando e modificando muito na época, né? Foi um processo bem revolucionário. Vem também falando sobre a doutrina social da igreja, que versa, é como se fosse um conjunto de doutrina da Igreja Católica, que versa pela dignidade humana e o bem comum da vida em sociedade. E a questão do darwinismo social, que na época era uma teoria da evolução da sociedade. E recebe esse nome por conta do Charles Darwin, que foi ele que pensou o tema da revolução. A administração consolida-se como área do conhecimento e as primeiras experiências práticas também com a moderna administração de empresas também surgiu na Revolução Industrial. Aí nesse slide 5 vocês podem acompanhar tudo isso. Já no slide 6, ele vem mostrando quais foram as influências, né? Então, para chegar à forma administrativa atual, foi necessária uma longa e progressiva jornada. E para essa longa e progressiva jornada, houve várias influências que nós vamos ver a partir de agora. A primeira delas está no slide 6, que fala sobre a influência dos filósofos. Os filósofos Sócrates, Platão, Aristóteles, que era discípulo de Platão, eles influenciaram a administração por meio de filosofia lógica, ou seja, metafísica, ciências naturais. Nessa época, eles começaram a analisar os problemas políticos e sociais decorrentes do desenvolvimento social e cultural do povo grego. Depois veio a influência de René Descartes, né, que foi fundador da filosofia moderna, criador do método cartesiano, e ele influenciou através da divisão do trabalho, da ordem e do controle, que é o princípio da dúvida. Mas, professora, o que é o princípio da dúvida? O princípio da dúvida, ele consiste em não aceitar algo como verdadeiro enquanto não souber com evidência clara e distinta a sua veracidade. E por fim, Karl Marx, como eu já falei para vocês antes, em seu Manifesto Comunista, né? Uma história da luta de classes, ele criou a teoria econômica do Estado. E será que só foi essa influência que nós tivemos? Não, nós também tivemos influência da organização da igreja. Vocês vão ver no slide 7. E que igreja é essa, professora? A Igreja Católica. Então, como foi que isso aconteceu? Com a queda do Império Romano em 476 d.C., a Igreja Católica ela passou a ser a maior organização da época. Então, as normas administrativas e os princípios de organização pública foram se transferindo das instituições dos estados, como era, por exemplo, no caso de Atenas, Roma, da Igreja Católica e também da organização militar, que a gente vai ver que também teve influência no próximo slide. Mas o que a gente vê aqui? Que a organização ela deixou de ter influência do Estado e passa a ter a influência das igrejas eclesiásticas, né? No caso, a Igreja Católica. E a influência militar. Então, na Igreja Católica, o que era que se praticava antes? Primeiro, a hierarquia de autoridade, tá? Ela tinha o Estado Maior e a coordenação funcional. Então, estes têm alcance mundial e um único líder que é o Papa. E seus princípios eles passam a ser aplicados em outras organizações.
Ou seja, a organização maior aqui passa a ser a igreja. Então, aqui o comando é de uma só cabeça executiva, que era o Papa, cuja autoridade coordenadora ali foi delegada de forma imediata por uma autoridade divina superior. Ou seja, a gente vê que a estrutura da organização eclesiástica ela serviu de um modelo para as demais organizações de sua época. E agora a gente vai ver aqui no slide 8 que houve uma influência da organização militar, que a organização ela influenciou poderosamente no aparecimento das teorias da administração. Aqui a gente percebe que a organização militar ela é linear, né? O exército da época medieval, os princípios da unidade de comando, que cada subordinado só pode ter um superior, a coordenação hierárquica tem os graus de autoridade e responsabilidade. Então, a gente percebe aqui que nos tempos da antiguidade, da Idade Média, a organização militar já utilizava a estrutura linear baseada no princípio da unidade de comando, em que cada subordinado pode ter apenas um superior. A gente está vendo também que o Estado-Maior aqui linha, que é o campo, e o princípio da direção, que é o soldado deve saber o que se espera dele e o que deve fazer. E o pensamento estratégico, planejamento e decisões científicas. À medida que aumentam as operações militares, a gente percebe que cresce também a necessidade de delegar autoridade para os níveis mais baixos da organização militar. A gente percebe também que a organização eclesiástica, que é a igreja, assim como a militar, e os economistas clássicos liberais, eles também tiveram uma grande importância no desenvolvimento da administração. Contudo, a grande reviravolta ocorreu com a Revolução Industrial, que provocou várias mudanças a nível econômico, social, político, industrial e tecnológico, que vamos ver agora no slide 9. No slide 9 mostra, com a relação à Revolução Industrial, o criador da máquina a vapor é seu principal impulsionador. A criação impôs mudanças profundas e rápidas na economia, política e na sociedade. A gente percebe aqui que a Revolução Industrial ocorreu em dois momentos. O primeiro foi de 1780 a 1860, com a Revolução do Carvão e do Ferro. E a segunda Revolução foi de 1800 a 1914, com a Revolução Industrial do Aço e da eletricidade. Então, com a invenção da máquina a vapor e sua posterior aplicação à produção, surgiu uma nova concepção de trabalho que modificou completamente a estrutura social e comercial da época, provocando profundas e rápidas mudanças de ordem econômica e social. E no decorrer de um século foram maiores do que todas as mudanças ocorridas no milênio anterior. Então, a Revolução Industrial, que iniciou na Inglaterra, ela surgiu como uma bola de neve em aceleração crescente e alcançou um impacto muito grande desde o século XIX até a atualidade. Houve também a influência dos economistas liberais, que eles trouxeram a Revolução Francesa baseada no liberalismo econômico, que desvinculava a vida econômica da estatal. Depois, Adam Smith ele diz que o mercado age espontaneamente de modo a provocar a adoção mais eficiente dos recursos e da produção, sem que haja excesso de lucros. Ele também já falava em especialização e racionalização de trabalho, ou seja, vem já trabalhando na questão da mente, preconizando os estudos de Taylor e Gilbert. E no século XIX também, devido às grandes empresas foram aparecendo, então começou também a se preocupar com os problemas começaram a existir, vimos também isso em sala de aula,
Aí também a necessidade de organização de trabalho, concorrência econômica e padrão de vida melhor também. E, por fim, Karl Marx, ele cria o socialismo científico e o materialismo histórico, onde o capitalismo é apenas uma etapa do desenvolvimento para a produção socialista e comunista. Essa é a influência dos economistas liberais. Mas, professora, e quais foram as influências dos pioneiros e empreendedores? No século XIX, o mundo estava se transformando, né? Então, essas condições ideais para o aparecimento da teoria administrativa surge também as estradas de ferro nessa época, né? Na forma de empreendimento privados. Então, o empreendedor aí começou na construção de estradas de ferro, com investimento e desbravamento do território. Então, sendo assim, o desenvolvimento ferroviário e a construção urbana criaram o mercado de ferro e de aço. E isso foi em volta de 1850. Então, com a aglomeração industriais, os pequenos grupos familiares também não tinham mais condições de dirigir sozinhos suas empresas e surge a pessoa do gerente profissional. E aí começa uma hierarquia dentro da organização e os papéis, né, sendo direcionados. Isso já em 1971. Em 1900, a virada do século surge com o desenvolvimento tecnológico e de pesquisa e a criação, né, da aspirina pelo Bayer de 1899. Os capitães de indústrias, os pioneiros e empreendedores, eles cederam lugar para os organizadores e surge a era da competição e da concorrência. Então aqui a gente percebe que o cenário está mais atualizado, né? Já está trazendo mais aos nossos dias. Então os empresários aqui, eles começaram a procurar ampliar a sua produção de forma a organizar uma rede de distribuição e vendas, começaram a se preocupar com o departamento de produção, começaram a se preocupar com técnicos de engenharia para o desenvolvimento de produtos, começaram a se preocupar com o financeiro, com as estruturas das empresas, a questão do lucro e menos desperdício também, a questão da racionalização, da estrutura funcional, ou seja, pessoas mais inteligentes que pensassem mais. Então, as empresas aqui passam a dominar a compra de matéria-prima. Então, tudo aqui começa a ficar totalmente diferente. E o que a gente pode ver com tudo isso, né? Com toda essa história? Que todos esses fatores, eles iriam completar as condições propícias à busca das bases científicas para melhorar a prática empresarial e o surgimento da teoria administrativa. Porém, a gente percebe que a Revolução Industrial, ela abriu as portas para a era industrial, que dominou o mundo econômico até o final do século XX e foi o separador de águas entre os países que são industrializados e também os não industrializados. Então, a gente percebe aqui a importância de toda essa história para o contexto da situação do mercado que nós temos hoje, né? Hoje nós não vamos ter atividade, a gente está finalizando, né, nossa aula de hoje. Se você chegou até aqui, significa que você estudou bastante, porque história é assim mesmo, demora um pouco mais. Mas eu quero dizer para vocês que hoje não tem atividade e para encerrar nossa aula de hoje, eu deixo uma mensagenzinha para vocês, tá? Nenhuma mente que se abre para uma nova ideia voltará a ter o tamanho original. Essa é uma mensagem de Albert Einstein. Eu tenho certeza que com conhecimento de hoje. Se você chegou até aqui, é porque encerramos nossa aula de hoje. Não esqueça que nos últimos slides tem uma atividade proposta para você com prazo determinado, tá certo? Cumpra o prazo, manda para o meu e-mail e até a próxima. Tchau! FAM, sua carreira começa agora.